Vamos falar um pouquinho de métodos anticoncepcionais? Isso é importante, né? Primeiro, a gente vai falar dos métodos não hormonais. E qual é o primeiro método não hormonal que a gente mais ouve falar no dia a dia? A tabelinha. Você assistiu a aula sobre ciclo menstrual? Se você não assistiu, volta lá e assiste, que é muito importante. Quando a gente fala do ciclo menstrual, a gente fala que mais ou menos no meio do ciclo você vai ter a liberação do óvulo. Usando ali um ciclo menstrual de 28 dias, no 14º dia você vai liberar um óvulo. A gente sabe que o óvulo vive um dia. E a gente sabe também que o espermatozoide pode viver até 5 dias dentro do corpo da mulher depois da ejaculação. Então, como que a gente faz a tabelinha? A gente vai calcular o dia da ovulação. E aí, para a gente não dar tanta sopa pro azar assim, a gente vai tirar 3 dias antes de você ovular, 3 dias depois. Então, você ovula no 14º dia. Então, a gente vai pegar ali 3 dias antes, 11º, 3 dias depois, 17º. Então, do 11º ao 17º dia do seu ciclo, essa semana é o seu período fértil. Então, você vai evitar ter relações nesse período. Na teoria, é muito legal. Para pacientes que têm um ciclo muito reguladinho, é muito legal. Para a grande maioria das mulheres, não funciona bem. Por quê? Porque muita coisa pode mudar a data da ovulação, até mesmo uma emoção mais forte. Você sabia que dá para engravidar até estando menstruada? Pois é difícil ser mulher, né? Tudo pode mudar a ovulação. Então, a tabelinha é um método que a gente usa muito para mulheres que querem engravidar. Funciona muito bem, mas não é um método muito bom para evitar a gravidez. Por quê? Porque se você tem um ciclo irregular, já não funciona. E porque mesmo se você tiver um ciclo regular, muita coisa pode mudar essa data da ovulação. Então, não funciona muito bem. Eu não recomendo para as minhas pacientes. Um outro método que a gente ouve bastante é o coito interrompido. É aquela história de tirar antes do homem ter o orgasmo, dele ejacular. Nem é considerado método anticoncepcional. A taxa de falha dele é igual à taxa de falha de não usar nada. Então, o coito interrompido, além de ser meio frustrante na hora da relação, não vai te ajudar a não engravidar. Não use. Não é um bom método anticoncepcional. Na verdade, nem é um método anticoncepcional. O que mais nós temos como métodos não hormonais? O preservativo. Olha só que bacana. O preservativo, além de ser uma boa proteção contra a gravidez, é a única proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, contra as ISTs. Então, o preservativo deveria ser o segundo método de todas as mulheres que não desejam engravidar, tá? Ele tem uma taxa de falha alta? Pode ter, principalmente por erros na utilização, mas é um bom método e que deveria ser usado sempre, não só para prevenir a gravidez, mas para evitar as ISTs, a hepatite, o HIV, a sífilis, que são doenças que aumentam cada vez mais. Quando a gente fala de preservativo, a gente sempre pensa no masculino, mas existem os preservativos femininos que, por incrível que pareça, embora seja uma coisa libertadora para a mulher, vencem nos postos de saúde porque não são procurados. E são ótimas maneiras, tá? Então, o preservativo masculino e o feminino também são bons métodos anticoncepcionais e são os únicos que podem proteger você de infecções que podem ser muito graves às vezes, não só para você, mas se você for uma gestante, para o seu bebê também. Sífilis durante a gestação é um grande problema. Um outro método é o chamado método de Billings, que é quando a gente usa a tabelinha, que a gente já explicou lá no começo, com a observação do muco cervical.
Muco cervical é uma secreção, vamos colocar assim, é um catarrinho que é produzido pelo colo do útero. E esse catarrinho pode ser bem grossinho, como uma massinha, e ele pode ser bem fluido, bem líquido, igual uma clara de ovo. Então a gente fala que no período fértil, o muco está igual uma clara de ovo. Ele está líquido, o espermatozoide consegue nadar ali. Então, ele passa. Então, as mulheres que fazem o método de Billings, quando está perto do período fértil, elas vão lá e veem como está o muco. O muco está muito fluido, elas não querem engravidar, sem relação. O muco está bem espesso, um catarro grosso, o espermatozoide não nada ali não, não tem jeito. Então, ela pode ter relações, tá? Lembrando, não funciona bem. Um outro método muito usado e que tem uma eficácia muito boa são os DIUs de cobre. Nós temos aqui um modelo de útero e nós temos aqui um DIU que não é um DIU de cobre, seria um DIU medicado, mas é a mesma coisa, com a diferença que o DIU de cobre tem um fiozinho de cobre enrolado. E como ele funciona? O DIU de cobre, ele é colocado dentro do útero, aqui no fundo do útero. Ele parece um Tzinho com as hastes enroladas com fiozinho de cobre. E como o DIU de cobre funciona? Primeiro, o cobre ele tem um efeito espermicida. E depois, a presença do DIU ali, ele causa reações inflamatórias. E aí o que vai acontecer? Lembra que o óvulo sai aqui do ovário, aí ele entra aqui pela trompa e ele tem que sair da trompa, passar pela trompa para encontrar com o espermatozoide? A presença do DIU de cobre faz com que a trompa tenha uns movimentos, como se ela estivesse ordenhando e empurrando o óvulo. Com o DIU isso para, então é mais difícil para o óvulo passar. Uma outra coisa que o DIU de cobre faz, ele inflama esse endométrio. Então, também dificulta a gravidez. E mais uma coisa que o DIU de cobre faz, sabe aquele muco cervical? Aquele lá do método de Billings? Ele fica grossinho. O espermatozoide não consegue passar por ele. Por isso, o DIU de cobre é um bom método anticoncepcional, com uma taxa de falha muito pequena, ali em torno de 7, 8 a cada 10 mil mulheres que usam. Protege contra ISTs? Não, mas é um ótimo método anticoncepcional. Um outro método não hormonal é a laqueadura. E como é feita a laqueadura? Na laqueadura, nós temos aqui a trompa direita, nós temos aqui a trompa esquerda. Na laqueadura, esse caminho aqui, as trompas, elas são interrompidas. Existe um monte de maneira de você fazer. Você pode amarrar em um lugar, você pode amarrar em 2 lugares, você pode amarrar e cortar um pedaço no meio, você pode tirar as 2 trompas, tá? Funciona bem? Funciona muito bem. De cada 1000 mulheres que fazem, só 5 podem engravidar. É um método muito seguro. Ai, doutor Norberto, mas não é 100% seguro? Não, minha querida, nenhum método é 100% seguro. Não é nem o método mais seguro, mas é muito. Tá? Então, quando você tira as trompas, a dificuldade do óvulo passar é muito grande. E por que falha? Porque às vezes o seu corpo ele vai fazer de tudo para ter um caminho. Às vezes ele consegue, o ovulinho passa e você acaba tendo uma gravidez. A laqueadura, ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita por um cortinho, igual uma cesárea, ela pode ser feita por laparoscopia, ela pode ser feita por um cortinho no fundo da vagina. Se a gente olhar, ó, a vagina vai estar mais ou menos aqui. Então, se a gente fizer um cortinho aqui atrás do útero, a trompa está pertinho, a gente consegue fazer pela vagina. E a gente consegue fazer pelo umbigo nas pacientes que são puérperas. Ótimo método anticoncepcional. Serve para todo mundo? Eu acho que mulheres jovens não deveriam fazer, porque a chance de arrependimento é muito grande. Mas hoje no Brasil, a laqueadura é liberada para todas as mulheres acima de 21 anos, tendo ou não filhos. Qual método você deve usar? Aquele que você escolher. É um direito seu.